Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestarei-me a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo da Páscoa, continuamos atentamente ouvindo a palavra de Deus que nos ensina quem somos, ensina a nossa vocação. Somos chamados a responder individualmente, pessoalmente, cada um de nós dizer sim ou não ao projeto que Deus tem para nós, mas também nesta vocação está incluído o corpo de Cristo, do qual somos parte, a Igreja do Senhor. No tempo da Páscoa, de modo tão especial, nós vemos o nascimento da Igreja, o modo de ser da Igreja, o modo de viver, as decisões que ela faz e o modo como, aberta ao Espírito do Senhor, aprende com Ele. A Igreja não é dona da verdade, a Igreja é possuída pela verdade que é o Senhor. Ele, na verdade, é o nosso dono. Nós não temos somente a verdade em nós, mas estamos nela. Não com pretensões de ter a resposta para todas as coisas, mas conhecendo aquele que dá sentido a todas as coisas. Nos Atos dos Apóstolos vemos esta ação missionária nascente, hoje vendo como aos poucos a Igreja descobre sua vocação universal. Filipe vai até a Samaria. Nos lembramos dos Evangelhos, como a inimizade entre os judeus e os samaritanos era grande, como eles se consideravam inimigos mútuos. E o Evangelho trazido por Jesus nos mostra uma outra realidade. Já aparecia na vida de Jesus quando ele pede de beber à samaritana, como vimos no tempo da Quaresma, mas encontra a sua plenitude quando Cristo ressuscitado se move na sua igreja, que vai até o inimigo e o conquista por amor. Filipe leva a boa notícia e grande é a alegria na Samaria. Os inimigos tornam-se irmãos. Essa é a missão da igreja, sempre foi e sempre será. Nós não criamos inimigos, nós amamos os que se sentem inimigos. Nós os amamos como irmãos e pedimos a Deus que nos ajude a fazer com que eles também reconheçam o amor de Deus presente entre nós, vínculo daquilo que podemos sentir uns pelos outros, vínculo que une a humanidade inteira num só Senhor, Jesus Cristo. O parâmetro, como eu tenho dito ao longo das últimas semanas, o parâmetro para as nossas vidas, a norma para a nossa maneira de ser neste mundo. Na sua carta, São Pedro, hoje lemos mais um trecho dessa carta, ele nos fala sobre nós também, nossa maneira de ser. São Pedro escreve para uma comunidade de pessoas muito pobres, muitos escravos, muitos imigrantes, pessoas que não tinham direitos, mas que receberam de Deus toda a dignidade e eram chamados a viver nesta alta de dignidade. Santificai em vossos corações o Senhor, diz São Pedro. Estai prontos para dar a razão da vossa esperança a todo aquele
que vos pedir. Nós seguimos o Senhor e damos as razões para tal, porque nele encontramos quem faz feliz nosso coração, quem dá sentido, mais uma vez eu digo, a tudo. Não importam quão confusas estejam as coisas, quão difícil seja a caminhada, é o Senhor quem dá sentido a tudo. E é bonito quando São Pedro vai aos detalhes. Com mansidão, respeito e boa consciência, dê razão à sua esperança. Explique-se sim com amor, mansidão, respeitando a opinião do outro, tendo boa consciência. E se fordes difamados, que essa seja vergonha para os outros. E que você seja difamado por você ter um bom procedimento em Cristo Jesus, por agir como Ele, por fazer como Ele. Mesmo que soframos, é melhor sofrer fazendo o bem e a vontade de Deus do que praticando o mal. Mesmo em meio ao sofrimento e à incompreensão, o cristão sabe que sofrer por um bem maior, como Cristo sofreu para que nós tivéssemos vida, Ele está aqui, a imagem do Cristo crucificado, sofredor, o mesmo que ressuscitou dos mortos, insiste em nos dizer o sofrimento com o propósito de salvação. Ele não é ruim, ele nos toca, nos redime e também, de certo modo, nos faz felizes. Nós continuamos no caminho do Cristo que morreu por nós, o justo que morreu pelos injustos. Somos chamados a entender que Ele é a resposta. No Evangelho continuamos ouvindo o discurso de despedida do Senhor, quando após lavar os pés dos discípulos na última ceia, Ele lhes dá o testamento. Neste domingo, no próximo, nós continuaremos ouvindo estas palavras de Jesus. Ele que deixa tudo e nos diz tudo, tudo o que precisamos. Amando como Ele amou, nós vivemos como somos chamados a viver. Nós realizamos nossa vocação. O Senhor promete o Espírito àqueles que amam. Se amais, guardareis os meus mandamentos, e o Espírito, o defensor, virá até vós. Os cristãos viviam perseguidos. Naqueles tempos, quando João se lembra dessas palavras, escreve seu Evangelho, os cristãos eram duramente perseguidos. O defensor dos cristãos pode não ser a justiça deste mundo, mas é o justo juiz. O Espírito é que está conosco e nos impulsiona. Somos chamados a uma nova maneira de viver. Eu não estou falando por causa da pandemia. Hoje, a existência desta pandemia desnuda aquilo que nós já sabíamos. A nova maneira de viver revelada por Cristo há 2000 anos é a maneira como nós devemos viver. É a resposta para todas as nossas questões. A partilha, o amor, o perdão, a solidariedade, a vida fraterna. Entender que não há inimigos, que todos somos chamados a ser irmãos. Neste caminho, nós continuamos pedindo ao Senhor que nos ajude, pedindo que renove em nós tudo aquilo que nos impede de abrir nossas vidas e corações para esta verdade, a verdade do amor que nos une a Cristo, que nos une ao Pai por meio do Espírito. Que o Senhor faça de nós cada vez mais um só coração, que o Espírito Santo abra estes corações, amoleça nosso coração de pedra, para que de fato nos amemos uns aos outros. Assim seja.